Quem me ouve aí, diga amém. Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Aleluias. Deus está aqui neste lugar, amém? Quem crê nisso, diga amém. Eu vim aqui para adorar a Deus. Diga aí, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, povos, diga aí. Eu vim aqui para adorar a Deus, aleluias. Amém, meus amados? É com muita alegria que nós estamos aqui, eu estou aqui para trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Prometo ser breve, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem algo aos nossos corações, a falar aos nossos corações, ao meu coração, ao seu coração. Me coloco à disposição do Senhor, como nós nos colocamos, e todos que sobem aqui neste lugar. Para quem não me conhece, meu nome é Durval, eu sou pastor aqui na igreja. Caso você queira comprar também uma casa ou alugar, pode falar comigo também. Mas brincadeiras à parte, muita alegria que nós pastoreamos, auxiliamos aqui os pastores da igreja, somos servos do Senhor. Eu, a minha esposa, Ramila, os meus filhos, Maria Alice, Daniel, Isabelle. Glória a Deus, amém, gente? Abra sua Bíblia no livro Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Diga para o teu irmão aí, em nome de Jesus, mas diz bem forte para ele: ainda não acabou. Diga, ainda não acabou. Ainda não acabou. Pode dizer para ele: ei, ainda não acabou. Determine em nome de Jesus: ainda não acabou. Ainda não acabou, glória a Deus. Ainda não acabou, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem outra versão que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor, porque nós cremos no milagre, porque Tu és poderoso. Toma aqui em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amados? Amém, meus amados? Queridos, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Amém? Então não terminou. Não terminou. Essa palavra é uma palavra de um homem, do maior missionário que existiu na Bíblia, chamado Paulo. E Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Filipos de Macedônia, mais conhecido como a igreja de Filipenses, a carta aos Filipenses, Paulo estava aprisionado. Diga, aprisionado. O nosso querido missionário estava naquela prisão, e ele escreveu a carta a essa igreja. Agora, por que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses? Porque Paulo, ele tinha uma ligação forte com essa igreja, que estava situada na Europa. E essa igreja sustentou Paulo por muito tempo, sustentou a obra missionária que Deus fazia na vida de Paulo.
Paulo passou por aquele lugar e deixou essa semente, deixou Cristo. Era conhecida por ser uma igreja de coração carinhoso, puro, abertos a fazerem, a servirem ao Senhor. E o homem que estava aprisionado disse assim: ei, vocês que começaram, que estão começando a caminhar, eu tenho a dizer a vocês, que o Senhor, aquele que eu conheço, aquele que está comigo, e que vocês servem, Ele vai completar a boa obra. Queridos, existem momentos que a caminhada ela parece pesada, e nós passamos por esses momentos, sim. Existem momentos que parece que a oração, parece que as orações não são respondidas. Parece que Deus, Ele não está escutando. E parece que os sonhos estão distantes. Sonhos distantes. Caminhada parece estar pesada. Mas aquela igreja, ela tinha características do Senhor. Aquele homem estava preso humanamente, mas a mente dele estava liberta, estava livre, preso humanamente, mas livre, para viver o extraordinário, para escrever e para trazer àquela igreja orientações acerca de como se comportar, a como esperar que aquele Cristo iria completar a boa obra. Ou seja, Paulo estava escrevendo e dizendo: eis que escrevo a vocês, porque eu quero que vocês estejam motivados no que Cristo vai fazer, motivados no que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Querido, e Deus tem promessa, Deus tem propósito, Deus começou, Ele vai levar adiante. Então, se está pesado, se parece que as orações não estão sendo respondidas, eu quero dizer a vocês que a nossa vida com Deus, ela é feita de processos. Repita comigo: a nossa vida com Deus, ela é feita de processos. Querido, mas esses processos não é como as comarcas de Barreiras ou da Bahia, que ficam parados por anos e anos e anos e anos e anos, e muitas vezes até com quase 100 anos. Esses processos, o Senhor, Ele trabalha e Ele vai continuar trabalhando. Amém? Deus trabalha e Ele vai continuar trabalhando nas nossas vidas, através da nossa caminhada. Deus é quem inicia a obra. Diga para o teu irmão: Deus é quem inicia a obra. Deus é quem inicia a obra. Porque aquele que começou a boa obra em vocês. Porque aquele que começou a boa obra em vocês. Amados,
Deus, Ele não nos deixa desamparado. Aquele que começou, Paulo reconhece que existe transformação na vida dos filipenses, e aquela transformação, aquela salvação, ela teve origem em Deus. Então, quando Deus, Ele coloca algo em nosso coração, quando Deus nos promete algo, quando Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele não é um Deus de obras inacabadas. Deus colocou e determinou em seu coração. Existem promessas do Senhor, existem propósitos que tiveram uma origem. Então Deus promete ao seu povo, Deus designa o seu povo, Deus estabelece promessas, Deus estabelece bênçãos e diz: ei, eu vou estar com vocês. Então Deus é quem inicia a obra, Deus é quem, a origem de tudo está no Senhor. Então eu pergunto a você nesta noite: quem foi que começou a boa obra? Quem foi que começou a boa obra? Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite, e eu quero dizer para você que Ele vai continuar a trabalhar em teu coração. Então aquilo que está no meio, você chegou aqui, eu vou dizer agora profundamente para você. Você chegou aqui em nome de Jesus, com a tua pouca forças, querido, e olha o que eu vou dizer para ti. As obras que estão inacabadas. Você que chegou aqui em nome de Jesus e disse assim: Deus, eu não suporto mais, eu não suporto mais, isso está inacabado, isso precisa ter um fim. Deus, isso precisa ser levado adiante, isso precisa seguir. Deus convida você nesta noite a entender que existem coisas maiores. Deus convida você a entender que existe o fim, e o fim ele é melhor do que o começo. Deus convida você a entender que Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer transformar o teu coração, Ele quer te levar adiante. Ei, mas por que parou? Por que parou, querido? Levante-se nessa noite em nome de Jesus. Levante-se nessa noite, porque Ele começou na boa obra. Quem começou em nome de Jesus não é homem. Quem começou não mente, quem começou não abandona, quem começou não te larga, quem começou não te deixa. E eu quero dizer para você nesta noite, que se você passou por traumas, por abandonos, se você passou por situações difíceis, a origem do que Deus tem para a sua vida, da boa obra, a origem do que Deus tem para você, o que Deus tem para você é maravilhoso. Então quem são? Quais são os momentos que te fizeram parar? Quais foram os momentos que te fizeram parar nesta noite? Eu quero trazer você em nome de Jesus. Eu quero que você traga a existência, porque Deus quer completar isso. Deus quer trazer novamente. Deus quer fazer o teu coração pegar fogo novamente. Deus quer fazer você entender em nome de Jesus. Entenda de uma vez por todas que Ele está cuidando de você.
Diga amém. Diga glória a Deus. Então, que Deus é esse? Eu te pergunto, que Deus é esse? Que enxergou propósito na sua vida. Que Deus é esse que olhou para você no meio do abandono, no meio do lamaçal de pecado, no meio de toda a impureza, e disse: eu te escolho. Quando aquele homem estava aprisionado e começou a escrever a esse povo, ele estava dizendo: ei, Deus tem um plano para a vida de vocês. Ei, continue, não pare. Eis que Deus vai fazer algo, eis que Deus vai marcar a tua geração, eis que Deus vai fazer algo na vida de vocês. Ei, igreja, levante-se, levante-se, saia do lugar que está paralisando você, saia do lugar que está determinando a sua paralisação. O chamado de Deus não depende da aprovação das pessoas. A origem vem do Senhor, é Ele quem faz. Nós não precisamos das validações, nós não precisamos entender que aquela pessoa, que X, que Y está olhando para mim. Nosso propósito, o que Deus tem para as nossas vidas, não depende da aprovação das pessoas. Eu quero dizer para você, chamado de Deus nas nossas vidas não depende de quem nos fez o mal. O chamado e o que Deus tem para as nossas vidas não depende de quem nos fez o mal. Querido, largue hoje. Largue hoje. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Largue hoje o que está te aprisionando em nome de Jesus. Largue hoje aquilo que está fazendo você paralisar em nome de Jesus. Os processos fazem parte da construção. Mas antes, abra sua Bíblia em Efésios 2, 10. Quem começou a boa obra foi Deus. Portanto, a sua história está nas mãos de Deus, e Ele não falha. Efésios 2:10 diz: somos criação de Deus, pois somos criação de Deus, pois somos criação de Deus para as boas obras. Os processos fazem parte da construção. Repita comigo: os processos fazem parte da construção. Querido, Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Por que os processos fazem parte da construção? A palavra continuará, completará, indicará continuidade. Há de completá-la. Filipenses 1,
6, Deus diz: há de completá-la. Significa continuidade. Deus, ele trabalha progressivamente em nossa vida. Existem movimentos, existem transformações. Nós não podemos paralisar, nós não podemos nos aprisionar, ou deixar que Satanás paralise o nosso coração, a nossa vida. Nós precisamos movimentar, dar continuidade, levar adiante, seguir, progredir, progressão. Nós precisamos progredir com o que Deus tem para as nossas vidas. Então, por que o teu chamado está paralisado? Por que a boa obra está paralisada? Por que você está paralisado? Por que está tudo paralisado? Por que esse processo ainda não está se movendo? Por que não está seguindo? Por que ainda não chegou ao fim? O que está impedindo você ou a mim de sairmos do lugar que nos encontramos? Está paralisado por quê? Foi acometido por qual mal? E aí? Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de seguirmos. Chegou a hora de deixar Deus trabalhar. Chegou a hora de deixar Deus tratar as suas emoções. Chegou a hora de deixar Deus trabalhar na sua vida. Chegou a hora de deixar Deus entrar nesse processo. Chegou a hora de deixar Deus fazer a obra por completo. Mas por que está fazendo com a força do seu próprio braço? Por que está seguindo da maneira que você acha que convém? Porque você entrega para o Senhor e no outro dia você vai e faz. Nós oramos: Deus, está nas tuas mãos. Mas amanhã você pega e vai lá e tira a satisfação. Você pega e vai lá e leva com a força do seu próprio braço. Você diz: não é dessa forma, eu vou fazer. Por que tirar das mãos daquele que nos criou? Por que tirar das mãos daquele que vai completar a boa obra e que era o nosso Pai? Por que tirar das mãos dele? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que vai completar essa boa obra? Que é esse Deus que faz com que os processos sigam adiante, tenham uma finalidade, ou um fim, um propósito. E aí, chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de ser curado. Chegou a hora de nos entregarmos ao Senhor, de confessarmos a Deus: eis, a minha vida está aqui. Eu preciso estar em progressão. A minha vida precisa estar em modificação, sendo transformado dia a dia, na renovação de mente. Chegou a hora de mudar, amados. Chegou a hora de ser transformados pelo amor do Senhor, de prosseguir. Diga: ainda não terminou. Ainda não terminou. Ainda não. Eu não ouvi. Ainda não. Ainda não terminou. Por quê? Por que o fracasso? Eu te digo por quê. Pergunto: por que o fracasso? Que é isso, pastor? Por que esse processo parece que estou fracassando? Parece que estou fazendo errado. Parece que onde eu vou,
vamos levar adiante. Vamos seguir, amados, em nome de Jesus. Deus nos convida a prosseguir nesta noite. Deus nos convida a nos colocar adiante, em nome de Jesus, a marchar, a entregar a nossa vida a Ele. Ele vai fazer, creia nisso, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Essa é a hora de nós nos arrependermos e entregarmos a nossa vida a Ele. Quem crê nisso, diga amém. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer transformar o nosso coração. Mas o que nós estamos entregando a Ele? Estamos sendo transformados? Romanos 8, 28. Tem uma coisa, um ponto muito interessante que nós fazemos e que muitas vezes não, Deus não se agrada. Nós colocamos ou julgamos a fidelidade de Deus pelo momento que estamos vivendo. Nós julgamos a fidelidade de Deus pelo momento em que estamos vivendo. Se Ele não fez, é porque Ele não está me vendo. Se Ele não fez da maneira que eu queria, é porque Ele esqueceu de mim. Se Ele não está fazendo como eu quero, porque Ele esqueceu de mim. Se Ele não faz como eu desejei, Ele não é fiel. Quem é esse Rei da Glória? Deus forte e poderoso, poderoso nas batalhas, nas guerras. Esse é o Rei da Glória. Salmo 24. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? É a fidelidade de Deus? Ou é o nosso coração corrompido? A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa as dificuldades para moldar o nosso caráter. Deus usa as dificuldades para moldar o nosso caráter, querido. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus quer trabalhar em nosso coração. Deus quer trabalhar em nosso coração. Deus está forjando algo em nós. Precisamos entender isso. Diga comigo: Deus concluirá aquilo que nos prometeu. Lá em Filipenses 1, verso 6, diz, que nós lemos aquela hora: estou convencido que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. Deus concluirá. Deus permanece fiel até o fim, amado. A nossa segurança não está na nossa capacidade de permanecer firmes. A nossa segurança não está no nossa esposa, no nosso esposo. A nossa segurança, o que Deus tem para nós, não está na Polícia Militar da Bahia. A nossa segurança está
em Cristo Jesus, que irá terminar a boa obra. Irá terminar a boa obra. É isso que Deus vai fazer em nossa vida e em nossos corações. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Então, se você está cansado, continue servindo. Pastor, eu estou cansado, estou triste, estou abalado, estou desanimado. Continue servindo. Continue em frente. Marche, querido, em nome de Jesus. Continue orando. Mas pastor, estou sem resposta. Que muitas vezes nós oramos e não conseguimos visualizar o que Deus está fazendo. Mas Deus está cuidando de tudo nos detalhes. Não seja emocionado. Deus está cuidando de tudo. Será que você não vê isso? Será que você não está enxergando isso? Ele está cuidando de tudo. Ele está vendo tudo. Então, quando nós oramos, e hoje nós estamos vivendo um tempo de imediatismo, queremos tudo no ato. Preste atenção. Ele está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E Ele nos diz nesta noite que Ele está cuidando. Ele diz que Ele vai completar. Ele diz que Ele vai terminar a boa obra. Ele está nos dizendo que ainda não terminou, ainda não acabou. Então por que determinar? Aí eu vou mais profundo. Existem e tem pessoas aqui que determinou isso. E nós vamos orar no final. Você determinou que acabou. Você determinou o fim. Mas Deus diz para ti nesta noite: ainda não é o fim. Ainda não acabou. Eu vou fazer. Eu vou completar. Não acabou, não é o fim. Essa determinação caiu por terra em nome de Jesus. Ela está anulada em nome do Senhor Jesus. Porque as suas orações vão fazer efeito, sim. Deus está moldando o nosso caráter, sim. Deus está transformando o nosso coração. E o mais difícil que é enxergar o resultado, mesmo muitas vezes sem conseguir visualizar, mas nós precisamos crer, porque isso é fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, nós precisamos acreditar. E eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Lamentações 3, 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Deus que começou a boa obra, Ele vai completar, amado. Enquanto houver promessa, haverá esperança. E este Deus, Ele prometeu. Ele prometeu. Eu quero fazer um apelo nesta noite aqui. Aquele que desistiu no meio do processo,
eu quero te convidar e dizer assim: ei, não desista no meio do processo. Volte a orar, volte a confiar, volte a se levantar em nome de Jesus. Entregue novamente a sua vida ao Senhor.